Ora, as dicas de hoje são para os avós ou para uma população um pouco mais idosa. Quem traz este espaço avós é da autoria do Ricardo Rodrigues e também juntou-se depois, mais tarde, a Emma Moura. Ricardo, vamos falar um bocadinho, antes de passarmos à parte prática, como é que nasceu este projeto e porquê? Tem como base a terapia ocupacional, não é? Que é a sua formação. E porquê é que decidiu que ou havia lacuna de um espaço assim, como este? Eu quando era mais jovem, quando tinha... Ainda sou jovem, mas quando era mais jovem, quando tinha 16 anos, eu passei um bocado pelo tormento que as famílias que nos contactam passam. Ou seja, os meus pais, eu sou natural de Felgueiras, ou seja, sendo uma zona ainda não tão desenvolvida e não com tantos serviços, os meus pais tentaram procurar uma solução para os meus avós e não conseguiram. Isso foi uma situação de stress familiar. Lidou com isso em casa, certo. Não é? E isso eu acho que moldou um bocado todo o meu futuro a nível académico. Eu sou terapeuta ocupacional de profissão e depois também toda a especialização que eu fiz foi muito na área da gerontologia. E há cerca de 7 anos, movido muito pelo também o jeito que eu considero que tenho com os idosos e também pela necessidade de realmente haver uma resposta que seja à medida de cada um e não uma resposta standardizada para todos, criei a Espaço Avós, que basicamente é uma empresa que presta serviços de apoio no domicílio das pessoas, 100% personalizável, desde o apoio de higiene pessoal até um apoio 24 horas, 365 dias por ano. Qual é a vossa área de atuação? Sim, nós estamos em toda a zona do Grande Porto, na zona do Grande Porto, ou seja, Porto e concelhos adjuvantes, nós conseguimos ter uma resposta a 100%. Tudo que seja regiões mais afastadas do Porto, nós conseguimos dar uma resposta com um horário mais alargado, também por algumas constrangimentos que temos fora dos grandes centros, até de conseguir ter pessoas que possam prestar esse serviço. Claro. E qual é o vosso limite em termos de capacidade? Conseguem dar apoio a quantos idosos? Sim, nós não temos limite de capacidade. Nós, apesar de sermos uma entidade privada, somos licenciados pela Segurança Social e à medida que nós vamos tendo procura de novos clientes, vamos conseguindo também aumentar a nossa equipa para este apoio e conseguimos dar resposta sempre que nos é solicitado. Falou da equipa, é o pretexto excelente para falarmos da Emma. É um dos elementos, sim senhor. Foi uma ótima aquisição porque a Emma também é cuidadora, não é? Exatamente. Pode falar da sua experiência? Sim, a minha experiência, tenho alguma experiência, muita experiência nesta área. Comecei esta área do terceiro setor por ser auxiliar de geriatria. Já estou no ramo há mais de 20 anos, pronto, entretanto licenciei-me, entretanto fui passando por contexto de lar, diretora técnica, até que cheguei aqui à Espaço Avós e estou muito feliz. Como é que este espaço é diferente porquê? Sim, é diferente pela forma como nos acolhe, é diferente pela forma como nos ensina e tenho muito ainda para aprender, ainda sou novinha, mas sim, estou a gostar imenso. Antes de estar neste espaço, já cuidava de alguém? Sim, já cuidava mesmo fora de contexto de lar? Sim, já cuidei da mãe de uma grande amiga minha, cuido também de uma senhora, necessita também de instrumentos de locomoção, já vamos falar sobre isso, e é sem dúvida alguma... E as necessidades não param de crescer, não param. Não é? Por um lado, felizmente temos uma esperança de vida maior e, portanto, temos mais idosos, mas também precisamos de os tratar condignamente, não é? E de ajudas técnicas e especializadas. Sim, eu acho que o facto de vivermos mais anos não quer dizer que nós vivamos mais anos com saúde. E há uma fase em quando acontece algum problema na saúde do idoso e as quedas, o porquê falar das quedas? Porque as quedas acaba por ser, acho que a maior parte dos nossos utentes chegam porque caiu. E muitas vezes é o ponto de viragem numa perda de qualidade de vida, não é? Nós deitamos com um utente totalmente autónomo, se tem uma queda de noite, acaba por ficar totalmente dependente no dia seguinte, não é? Claro. Vamos então explicar algumas dicas práticas. Por onde é que quer começar, Ricardo? Bom, eu tenho aqui quase um cronograma do que é que acompanha as pessoas idosas. Pronto, trouxemos a bengala, que acaba por ser aquele primeiro material de apoio, primeiro auxiliar de marcha que as pessoas utilizam. Muitas vezes pessoas autónomas, mas que começam a ter alguns desequilíbrios e precisam quase de um terceiro apoio para sempre que estão a caminhar essencialmente na rua, que é onde acontecem algumas quedas e alguns problemas por causa de vida à calçada, por causa de andarem paralelo, e muitas vezes a bengala acaba por servir não como auxiliar a 100%, mas como uma prevenção para quando a pessoa vai cair, ter ali um novo apoio. E é preciso aprender também a usá-la bem. É preciso aprender a usar bem e é preciso que as pessoas que usam a bengala, e essencialmente os filhos, porque normalmente são sempre os filhos que acabam por forçar, entre aspas, os pais a usarem, perceberem que existem certos critérios na escolha do auxiliar de marcha. Vamos a isso. A bengala
Essencialmente, a única parte que nós temos que ter em conta é o ponto de apoio da mão, que tem que tirar estar, esta daqui de frente. que tem que estar Sim. exatamente onde, digamos, se nós estivermos com o braço para baixo, é onde normalmente pomos o relógio. Ou seja, neste caso, esta eu não tenho a medida Pois, normal mais alto. para uma pessoa idosa, mas esta bengala está boa para mim, por isso seria sempre usar a bengala Muito bem. onde temos o relógio. Ok. Ok? Estas bengalas são as bengalas de madeira, que normalmente são as que os idosos ficam mais confortáveis a usar, porque acaba por ser quase um adereço também Sim. de moda. Claro. E sendo madeira e não sendo regulável, como é, por exemplo, o tripé, pode perfeitamente ser cortado à medida. Ou seja, Ok. basta ir a um... Isso é qualquer importante, loja. ser feita à medida Isso. da pessoa. Senão a do pessoa não utente. consegue utilizar. Claro. Agora Muito bem. temos Passemos o tripé. para o tripé. O tripé é uma junção, então, de bengala com o nosso andarilho, que também ele vai nos também ajudar na nossa marcha. Pronto, é fundamental, Sónia, explicar como é que se consegue. Muitos dos nossos idosos têm a tendência de arrancar sempre assim. Não, está completamente errado. Portanto, juntamos os pés, colocamos mais ou menos assim e caminhamos, ok? Nunca assim. Porque o que é que acontece? Há um desequilíbrio. Claro que Aí vamos querer dar um aqui passo vamos maior ter que a perna. maior que a perna e às vezes podemos mesmo sofrer algumas... Pronto. E o primeiro passo é sempre dado junto. Exatamente. Ou seja, Aplaudimos também a Lourdes, que hoje se nos serve de modelo. A Lourdes não precisa destas ajudas técnicas ainda, já vi que é muito despachada, mas serve-nos de vamos modelo. fazer então aqui Certo. só uma pequenina apresentação. Sim, por favor. Pronto, só mesmo para enquanto eu cuidadora e aqui a nossa dona Lourdes enquanto utente. Ok, o que é que nós cuidadores podemos fazer? Eu coloco sempre a mão, portanto a parte do nosso andarilho vai na parte boa, ok? Colocamos sempre aqui a mão, mesmo que ele tenha sofrido algum acidente vascular cerebral, imaginemos assim, Certo. coloca-se a mão assim, a nossa mão aqui para agarrar, ou seja, fica aqui o conforto, ok? A primeira passada é sempre do utente, Claro. ok? Vamos lá, dona Lourdes, preferir, e junta, ok? Isso mesmo, ok? Passos curtos. Passos curtos, E- pronto. E seguros. Vamos passar para trás. Agora, andarilho. Temos aqui também alguns erros muito crassos quando na parte de como podemos Usar o andarilho. andar e usar o andarilho. O que é que muitas vezes acontece? Eu sou destra, prefiro ir antes para Certo, aqui. certo. O que é que normalmente e por lógica as pessoas fazem e não é por mal? É dar uma passada muito grande com o andarilho, ou seja, fazermos assim. Ok, não. Pois. Ok? Isto É a mesma Exatamente, lógica é a mesma da- lógica do tripé. que. Mas isto acontece com muita frequência. Mesmo com Pois, muita e ainda bem que frequência. eu disse. Exato. Pronto, o que é que acontece aqui? Vamos dar então, vamos ter que sempre que iniciar a marcha, mas explicando ao utente o que é que vamos fazer. Está bem? claro, Isto claro. é fundamental. Explicar-se sempre. Sempre. não é? Dona Lourdes, vamos caminhar, hoje vamos fazer a nossa caminhada. Está bem? certeza. Sim? Vamos lá. Devagarinho. Eu estou aqui.